Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Hoje nós vamos falar um pouco sobre advocacia criminal, vamos falar um pouco sobre direito penal e o nosso convidado, Dr. Márcio Berti. Seja bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço, é uma felicidade imensa poder estabelecer esse debate, conversar com os seus telespectadores. É uma honra muito grande estar aqui hoje. Ótimo. Bom, além de um advogado da área penal, da área criminal já muito reconhecido, não só em Cascavel, como em toda a região, Paraná e no Brasil, também é o procurador-geral da ANACRIM. Isso. Né? Que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, né? Exatamente. É uma associação relativamente nova, idealizada pelo Dr. James Walker Jr., que é o presidente nacional. Que foi nosso convidado. Isso, que esteve aqui recentemente. Num primeiro momento, eu fui convidado para compor o Conselho Estadual da ANACRIM Paraná, né? Nós já estamos hoje com a ANACRIM estabelecida em quase todos os estados brasileiros, tá? Uhum. E no decorrer, né, no andamento da coisa, em face dos acontecimentos, das ações que estavam sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal, eu comecei a provocar o James que a ANACRIM precisava atuar, precisava estar presente, a gente precisava, né, dar as caras e mostrar que a associação não era mais do mesmo. E aí eu comecei a tomar frente disso e acabei sendo nomeado procurador-geral da ANACRIM. Bom, na prática, o que o procurador-geral da ANACRIM tem feito? Vamos conversar um pouquinho dessas ações. Pois ações, né? Me toma um tempo muito grande, mas ao mesmo tempo isso é uma satisfação, porque eu acho que depois do presidente nacional, talvez o procurador-geral seja aquele que tem uma atuação mais eficaz dentro da associação. Então, eu, enquanto procurador-geral, sou o encarregado de atuar em todos os processos em trâmite, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto nos tribunais regionais federais e tribunais estaduais, representando a ANACRIM. Então, sou eu que represento. É como se eu fosse, vamos dizer assim, o advogado, né, da associação. E como encontrar tempo para conciliar a sua atividade profissional e... Então, eu tento conciliar, né, porque além da advocacia, tem a docência, tem o doutorado, mas eu procuro aos finais de semana ou nos dias que eu tenho folga à noite, ou às vezes durante o dia ali na correria, porque às vezes aparece coisa de urgência que a gente tem que fazer para a ANACRIM, mas a gente sempre tem que dar um jeito. Bom, mas toma um tempo, mas a gente sempre consegue. Ah, que ótimo. E teve uma ação bem recente que a ANACRIM, inclusive o doutor foi quem peticionou na questão do Robinho, envolvendo o jogador Robinho, né? Que a ANACRIM entrou, digamos assim, no processo. No processo. E eu gostaria que o doutor explicasse um pouco pra gente o que mudou na dinâmica do processo do Robinho. Lembrando que a ANACRIM não está fazendo defesa do Robinho. Não. Mas o cumprimento de uma lei. Isso. Em todos os casos que a ANACRIM atua como amicus curiae, é um termo que designa amigo da corte, a ANACRIM atua no processo, vamos dizer assim, para ajudar no debate jurídico, para contribuir com o debate jurídico, no sentido de auxiliar a corte na tomada da melhor decisão, né? Então, a ANACRIM nem poderia, vamos dizer assim, representar uma parte no processo, porque ela é uma entidade associativa, né? Então, ela representa os interesses da advocacia criminal. Então, todas as ações que estão em discussão, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça. Nós temos uma ADIM, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Goiás, que discute a inconstitucionalidade de uma lei que proíbe a visita íntima, enfim. Em todas essas ações, a ANACRIM se habilita como amicus curiae para contribuir com o debate. Pois bem, no caso do Robinho, né, nesse caso específico, nós temos uma discussão que diz com a retroatividade de uma lei. A lei que permite que um nacional condenado no estrangeiro cumpra essa pena em território nacional, ela é uma lei de 2017 e a condenação do Robinho, o fato pelo qual o Robinho foi condenado aconteceu em 2013. Essa lei então, essa é a nossa discussão, uma tese que foi a ANACRIM que levantou dentro do processo, nem a defesa do Robinho. Essa lei poderia retroagir para fazer com que o Robinho cumprisse a pena
estabelecida, né, pelo Poder Judiciário da Itália. Veja, o caso do Robinho serviu de base para essa discussão, tá certo? Nós não estamos ali defendendo e nem dizendo se a condenação é justa ou injusta. Nós não estamos discutindo se ele cometeu ou não cometeu o fato. A discussão não é essa. A discussão se estabelece ali naquele processo porque é onde nós tivemos a oportunidade de discutir se essa lei, a 13.445 de 2017, se ela retroagiria para que o Robinho, né, pudesse cumprir a pena estabelecida pelo governo da Itália. E por que a Anacrim entrou? Porque esse processo pode servir como paradigma para que outras decisões envolvendo outras pessoas, né, que se encontrem na mesma situação, né, tenham o mesmo tratamento. Bom, só para a gente recapitular, a justiça italiana havia solicitado que ele fosse preso no Brasil. Solicitou ao governo brasileiro que a sentença, né, que a condenação do Robinho, estabelecida lá na Itália, fosse cumprida, né, no território nacional. Por quê? Porque a nossa Constituição veda a extradição de brasileiro nato, tá certo? Então, o governo italiano não tem a possibilidade de pedir a extradição do Robinho, ou pode até pedir, mas constitucionalmente isso não é viável, né? Então pediu que a sentença proferida lá na Itália fosse cumprida aqui no Brasil, com base nessa lei. E existe algum posicionamento favorável para que isso ocorresse, né? Para que ele fosse, para que essa pena fosse cumprida, essa sentença fosse cumprida aqui? Então, agora está em discussão isso. A discussão que está ali no STJ é justamente essa. A possibilidade ou não do cumprimento daquela pena aqui no território nacional. E aí, para isso, também equivale a mesma lei de 2017, na questão do retroage, não retroage, ou não? Isso não é uma matéria abrangida por essa lei? Então, a lei ela não, a lei em si, a 13.445, ela não diz nada. O que nós temos tanto na Constituição quanto no Código Penal, a previsão de que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E me parece que não é o caso, porque se essa lei retroage, no caso do Robinho, retroage para dizer que ele pode ser preso por um fato cometido antes da vigência da lei. Tá certo? Então me parece que não seria o caso, né, dessa lei retroagir. Entendi. Bom, o doutor falou também um pouco antes, né, de entrarmos necessariamente na questão do Robinho, sobre a ADIM no estado de Goiás. O governo do estado lá determinou que não hajam mais visitas íntimas, né, com contato físico para os presos. Vocês acreditam que pode ser uma medida que possa ser adotada por outros estados também? Exatamente. Então, lá na Assembleia Legislativa de Goiás aprovou essa lei, o governo sancionou, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, entrou com a ADIM, e nós peticionamos para ingressar nesse processo como amicus curiae. O relator deferiu o nosso pedido de ingresso, justamente para discutir, porque isso pode, vamos dizer assim, ter um efeito cascata em relação a outros estados, né? E nós temos vários princípios na Constituição que, vamos dizer assim, vedam, né, que o Estado proíba a visita íntima dentro da prisão. Bom, além do estado de Goiás, nós temos já 5 presídios federais que estão sem visitas íntimas com contatos físicos, considerando entre idas e vindas desde 2017. Foi uma, se eu não me engano, uma portaria do Ministério da Justiça, tem discussão no Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano o relator era o ministro Lewandowski, né, que se aposentou recentemente. Isso é um grande problema, porque nós temos apenas 5 presídios federais em todo o território nacional. Um deles aqui perto, inclusive, em Catanduvas. As pessoas que cumprem pena dentro dos presídios federais, elas já cumprem num regime diferenciado, né? Vamos dizer assim, mais rigoroso. Inclusive nós, advogados, para poder atender um cliente dentro do presídio federal, a gente enfrenta uma certa burocracia, a gente enfrenta uma certa resistência. Tivemos um episódio, não vou dizer recente, mas também não faz muito tempo, envolvendo um colega aqui no presídio de Catanduvas, que é o OAB de Cascavel. Inclusive foi impedida de fazer um desagravo na época. Eu lembro que o presidente, salvo engano, era o Dr. Charles Voisin,
que a comitiva da OAB foi barrada na rodovia, não pôde se aproximar do presídio, enfim. Mas eu não sei se a proibição da visita íntima traz algum benefício, vamos dizer assim, para o Estado e para a sociedade, porque, cá entre nós, isso é uma necessidade fisiológica de todo ser humano, né? E você tirar isso, você já tira o preso da convivência social, já tira o preso da convivência dos seus familiares. Não estou dizendo que quem está lá está injustamente, não é disso que se trata, mas eu acho que proibir a visita íntima acaba agravando mais, vamos dizer assim, a revolta dessa pessoa para ser reinserida na sociedade. Não me parece que seja uma medida saudável. A Anacrim continua nessas ações, a DINS que questiona, tem uma DPF também, tinha uma DPF, várias, né? Nós estamos habilitados. E uma portaria acabou sendo, análise da constitucionalidade de uma portaria acabou sendo retirada pelo próprio ministro, o ministro, no caso, acho que foi o Fachin, se eu não me engano, recentemente, porque fala que a medida foi contemplada pela lei anticrime. A lei anticrime também vai ser questionada, ou está sendo questionada pela Anacrim, nesse sentido da proibição das visitas íntimas dos presídios federais? A Anacrim não tem essa legitimidade para propor as ações diretas, mas ela pode entrar como amicus curiae. Né? Se eu não me engano, a DPF tinha sido protocolada pelo Partido dos Trabalhadores na época, se eu não me engano. Aí a Anacrim estava habilitada, a Anjos da Liberdade, existiam outras associações que estavam habilitadas para discutir a Defensoria Pública, que também tem todas as defensorias públicas dos estados têm uma atuação muito grande nessas ações diretas, tanto nas ADINs, quanto nas ADPFs, quanto nas ADCs. Nós temos vários. Hoje nós temos, atualmente nós temos muitas discussões que envolvem temas do direito penal e do processo penal em trâmite, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, como a tese da constitucionalidade da legítima defesa da honra, temos a questão do juiz das garantias. Recentemente participamos da audiência pública perante o STJ sobre a revogação ou não da súmula 231, que veda, né, o estabelecimento de uma pena mínima abaixo, né, daquele previsto pelo preceito secundário da norma. Enfim, várias ações que estão em trâmite lá no Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça. A Anacrim está, assim como outras associações, BCCRIM, BADPP, né, para justamente fomentar esse debate, a gente poder levar mais argumentos e a posição da advocacia criminal nacional, né? Porque, afinal de contas, os advogados criminalistas que atuam que sabem bem, né, as dores que nós carregamos, né, dia a dia, diariamente, para poder exercer a nossa função. O doutor falou, inclusive usou uma expressão, né, a legítima defesa da honra, né? A gente trabalha, às vezes, algumas pautas nesse sentido, em que se coloca esse posicionamento, mas, do seu ponto de vista, o que caracteriza uma legítima defesa da honra? Veja, a legítima defesa da honra, ela existe, ela é, inclusive, com previsão legal, tá? O que se discute lá é que eu não vou me lembrar qual que foi o partido político que entrou, não lembro se foi o PDT, enfim, eles pedem uma interpretação conforme do artigo 65 de outros dispositivos, né? Dizendo que que essa tese não teria sido recepcionada pela Constituição. A grande questão que parece ser preocupante do ponto de vista da Anacrim é que o Poder Judiciário não pode, de antemão, dizer ao réu qual tese ele pode ou não sustentar em sua defesa num processo. No Estado Democrático de Direito isso é inconcebível. Se a tese é inconstitucional, essa inconstitucionalidade tem que ser debatida pela defesa e pela acusação dentro do processo. Agora, você já imaginou? O réu está ali se defendendo, vem o juiz e diz: olha, réu, essa tese eu não vou aceitar porque ela é inconstitucional, vou anular o processo. E pior, porque estabelece uma censura prévia, porque o Supremo Tribunal Federal concedeu uma medida liminar, o ministro Toffoli é o relator, que foi referendada pelo plenário, proibindo que essa tese seja arguida de forma direta ou indireta.
Então isso me parece que é um problema muito sério, porque no tribunal do júri nós temos um princípio que é o princípio da plenitude de defesa, ou seja, a gente está muito acostumado a ouvir o princípio da ampla defesa, mas quando o processo é de competência do tribunal do júri, nós temos uma ampla defesa potencializada, vamos dizer assim. Nós temos uma plenitude de defesa. Significa que o réu pode, né, arguir ao bem do seu direito, ao bem da sua defesa, a tese que bem lhe convier. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, ao impor essa proibição, fere esse princípio. E com isso, flexibiliza esse princípio. Amanhã ou depois, seja qual for a discussão que estiver em pauta, nós já sabemos qual será a decisão. Olha, o Supremo Tribunal Federal, na DPF 779, já decidiu que a plenitude de defesa não é absoluta e blá, blá, blá. Ou seja, nós estamos abrindo um precedente muito perigoso. Até porque a tese ela está em franco desuso. Você dificilmente se depara com uma defesa sustentando essa tese em plenário. Né? E quando o Supremo Tribunal Federal concede uma medida cautelar, né, inclusive referendada pelo plenário, proibindo que a tese seja levantada direta ou indiretamente, fere inclusive o direito de autodefesa que o réu possui no seu interrogatório. O interrogatório do réu no processo penal, ele, vamos dizer assim, possui uma natureza jurídica híbrida. Serve tanto como um meio de prova, como um meio de autodefesa. Sim. Né? Então isso me parece que é um precedente muito perigoso. E como é que nós estamos caminhando para isso? Mal. Do nosso ponto de vista. Veja, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, eu quero deixar muito claro, eu sou uma pessoa progressista, quem me conhece sabe, eu defendo direitos de minorias, defendo o direito das mulheres, enfim, mas eu não consigo acreditar que nós vamos conseguir defender direitos de minorias, os direitos das mulheres, flexibilizando direitos. Tá? Então me parece que o caminho não é esse. Até porque nós sabemos, né, quem são, vamos dizer assim, os clientes do sistema criminal brasileiro. A gente tem plena consciência de que os números da violência contra a mulher no Brasil são números que nos envergonham. Claro, ou pelo menos deveriam nos envergonhar, nós sabemos disso, né? Mas eu não consigo acreditar que esse seja o caminho, porque isso não vai diminuir a violência contra as mulheres. O Supremo Tribunal Federal, se caso julgue procedente essa DPF e proíba definitivamente o uso, né, dessa tese em plenário, isso não vai fazer com que o número de feminicídios diminua, por exemplo. Né? Eu sempre digo para meus alunos, né, o direito penal é como aquele zagueiro que chega atrasado. É aquele zagueiro que chega depois que o gol foi feito. Porque é assim, o direito penal é um instrumento que tem incidência após o cometimento do crime. Sim. Ele não é um instrumento preventivo. A gente falar em teoria preventiva da pena hoje é historinha, né? Então me parece que nós devemos lutar para a implementação de políticas públicas voltadas à diminuição da violência contra a mulher, e mais que isso, parece que isso é uma questão de cultura do nosso povo, sabe? A gente vive numa sociedade patriarcal, nós vivemos numa sociedade machista, nós vivemos numa sociedade extremamente reacionária, punitivista, só não enxerga quem não quer. Então, quando a gente consegue conquistar direitos, como nós conquistamos na Constituição de 88, que a gente luta diariamente para conseguir implementar, muitos deles a gente ainda não consegue, vem uma turma querendo flexibilizar isso sob a pretexto de defender direitos de minorias. Então me parece que é um paradoxo, e isso é um precedente muito perigoso. Eu acredito, inclusive, que tenha respingado nisso esse discurso de ódio, tudo isso que a gente vinha vivendo nos últimos anos de uma forma muito potencializada, inclusive da política, né, que acirrou muitos ânimos nisso, né? Isso ajudou também? Isso contribuiu? Olha, eu acho que esse período que a gente passou, e que a gente, não sei se eu posso usar esse termo no passado, né? Eu acho que a gente ainda está no meio desse turbilhão,
isso tudo fez com que a sociedade brasileira se revelasse. Ela não se transformou. Tava ali, né? Só tava guardadinho. Então, ela se revelou. Então, isso eu acho que diz muito sobre nós enquanto sociedade. Talvez isso explique o porquê dos números, né, da violência contra a mulher serem tão alarmantes, tá? E vejam, não é criando mais tipos penais, não é endurecendo pena, não é flexibilizando direitos e garantias fundamentais que nós vamos diminuir isso. E eu dou sempre um exemplo. Você pega a Lei Maria da Penha de 2006. Diminuiu violência contra a mulher? Não. A qualificadora do feminicídio é de 2015. Diminuiu? Muito pelo contrário, a gente teve diminuiu. esse aumento, né? Então, assim, eu sempre digo que se você quer analisar qual que é o nível intelectual e social de uma sociedade, analise o sistema criminal dessa sociedade. E um sistema criminal como um todo, em termos de legislação, número de presos, quanto mais hipertrofiado for a legislação criminal, quanto maior o número, né, de segregados, menor é o nível intelectual e social. Então a gente está no fim da lista, porque... Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta, mais de 900 mil presos hoje. E se considerar todos os mandados de prisão em aberto, a gente teria que duplicar. E as pessoas dizem que o Brasil é o país da impunidade. O grande problema é que no Brasil nós punimos mal, punimos muito e punimos muito mal. Aqui nós prendemos primeiro para depois discutir se o cidadão tem realmente responsabilidade penal ou não. 40% desses 900 mil são presos provisórios. Significa o quê? Que são presos que não tiveram ainda uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Estão presos por conta de prisões cautelares. E deve ter presos em condições como essa há anos, né? Aguardando um julgamento que não aconteceu. Exatamente. Não é inconstitucional? O Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, já declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Então, a gente tem muito para evoluir nesse campo. Só que tudo que se passa, parece, no entorno de nós, né, enquanto sociedade, nos leva para um caminho desse punitivismo, sabe? As pessoas, é só você ver, quando acontece alguma coisa na cidade, se você abre ali o site da CGN, enfim, você vai ver lá um CPF a menos, bandido bom, bandido morto. E isso parece que diz muito, né, sobre o que a sociedade brasileira pensa. Imagine se a gente fosse cumprir todos os mandados de prisão em aberto no país. Qual seria a nossa comunidade carcerária hoje? Acho que passaria de 1 milhão. Fácil, né? Há quem diga que existe mais de 500 mil mandados de prisão em aberto. Então iríamos aí para 1.400.000 quase. É 0,5%, quase 0,6% da população brasileira. E veja, eu sempre digo que a questão da criminalidade e da violência é um problema social. Então, enquanto a sociedade não se sentir implicada nesse problema, esse problema não vai diminuir. Então você pega hoje, na situação econômica que está o país, com o número de desemprego altíssimo, poder aquisitivo cada vez menor, é óbvio que a violência e a criminalidade vai aumentar. Isso é sintomático, então não tem milagre. Então a gente precisa realmente pensar em políticas públicas, inclusive econômicas, sociais, de inclusão, para que esses números diminuam. Porque senão a gente vai apenas numa crescente. Lamentavelmente. E por que do direito penal, doutor? Olha, talvez porque eu sempre, desde pequeno, eu sempre fui muito contestador, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser advogado. Gosto de exercer a profissão. E para mim, o que mais me encanta na advocacia criminal é que nós, enquanto advogados, nós não exercemos poder, mas nós enfrentamos o poder. Nós enfrentamos o poder da polícia, do Ministério Público, o Poder Judiciário, enfrentamos no bom sentido, né? É que nós temos todo o aparato estatal voltado, vamos dizer assim, para nós, e a gente enfrenta isso. E é muito legal porque a gente enfrenta isso, pelo menos eu, com muita técnica, né? E consigo ter o respeito dessas autoridades, sabe? E defender a liberdade me parece que é
uma coisa muito bonita, assim, né? Então, talvez por isso. Mas é um segmento da área do direito que é um tanto quanto hostilizado, né? Porque há quem diga, mas está defendendo o bandido. As pessoas não enxergam como você está defendendo o direito da pessoa se defender. Até ela precisar de um advogado criminalista. Fato. Eu sempre digo que ninguém está imune a responder um processo penal, né? Você pode ir numa confraternização de final de ano da sua empresa, tomar 2 taças de vinho e atropelar alguém e matar essa pessoa, né? Então... Você pode, inclusive, ser acusado injustamente. Pode ser acusado injustamente. E eu sempre digo que o único crime que você pode dizer que nunca vai praticar é o homicídio. Porque se você tiver que matar uma pessoa para defender a própria vida, ou para defender a vida de um filho, de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de um irmão, você vai matar, né? Então, as pessoas, a advocacia criminal, ela é realmente mal compreendida. Mas as pessoas têm que entender, primeiro, que o Estado não pode punir sem garantir o direito de defesa, né? O processo sem defesa é nulo. O direito de defesa é um dos pilares de um Estado democrático, né? E isso a história da humanidade mostra, né? Então toda a caminhada histórica da sociedade, né, que culminou com, vamos dizer assim, a evolução do direito penal, com a evolução do Estado, né, comprovam isso, né? Não existe democracia no mundo sem que haja direito de defesa. Então, muitas vezes nós somos realmente mal compreendidos, mas as pessoas precisam entender que elas ou alguém da família algum dia pode precisar de um advogado criminalista. Bom, o doutor falou sobre o direito de defesa e a gente tem rediscutido num cenário nacional a questão da Lava Jato. No seu ponto de vista, os réus tiveram direito de ampla defesa? Eu era professor de processo penal na Univel quando a Lava Jato começou e desde 2014 eu sempre critiquei o modo como aquela operação era conduzida. Por quê? Primeiro que eu sou completamente contra, vamos dizer assim, essa espetacularização do processo penal. De fato. Tá certo? Porque o julgamento vem antes, e contamina, né? O julgamento popular, a pressão da mídia acaba contaminando a isenção do Poder Judiciário. Segundo, porque era nítido que havia ali uma atuação por parte daquele juiz que não condizia com a atuação de um juiz efetivamente imparcial. O que ficou demonstrado depois com a Vaza Jato, né? do Intercept. Né? E aquilo realmente é uma coisa que causa, para mim, enquanto advogado, enquanto professor, causa até uma revolta, porque é inconcebível que agentes, né, do Estado, pertencentes a órgãos importantes como o Ministério Público Federal, pertencentes ao Poder Judiciário, tenham uma atuação tão mesquinha, tão vil, a ponto de utilizar todo o aparato do Estado como se fosse um instrumento voltado para uma vingança privada, para a satisfação de interesses pessoais. Então, a Lava Jato realmente foi um episódio que manchou, vamos dizer assim, muito o Poder Judiciário. E nós, enquanto advogados criminalistas, sentimos isso. Ela teve um momento em que a Lava Jato, ela era, vamos dizer assim, todo mundo queria ter uma Lava Jato para chamar de sua. Né? Todo juiz queria ser um juiz da Lava Jato. E isso acabou fazendo com que esse punitivismo que está presente no Poder Judiciário, ele fosse exacerbado, assim, ele fosse elevado a uma milésima potência, vamos dizer. Então, isso realmente preocupou muito a gente. E o doutor acha que vai ser possível corrigir esses danos? Em Olha, alguma proporção? Eu acho que eu pelo menos luto para isso, inclusive dentro de sala de aula. Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente para poder... algumas páginas estão sendo viradas, mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. O doutor mora em Cascavel, mas boa parte dos seus clientes não são de Cascavel, não? Eu atuo muito fora. E em que área, basicamente, do direito penal? Direito penal econômico, hoje, mais, né?
questão de lavagem, evasão, né? Mais nesses casos. Bom, então tem clientes esparramados, digamos assim, no bom sentido, pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo. Qual que é a principal característica dos seus clientes hoje? São empresários? A maioria. A gente sabe que não pode entrar em detalhes, a gente não vai entrar em detalhes, né? Mas é uma área que é nova na sua atuação profissional ou não? Não, é que é uma área, como é que eu posso dizer, com a estrutura, né, que a polícia foi ganhando nos últimos anos, o combate a esses crimes foi se intensificando, porque não é aquele crime que é cometido à luz do dia, que tem uma câmera filmando, ou que tem uma testemunha, né? Então, são crimes que dependem de rastreamento de dinheiro, cruzamento de informação de dados, às vezes do COAF, o banco manda um RIF para a Receita. Então, isso tudo demanda uma investigação um pouco mais apurada, vamos dizer assim. Né? E alguns anos atrás, a polícia não tinha meios para conseguir fazer esse tipo de investigação, e hoje ela tem. Tanto é que uma das principais linhas de investigação hoje, vou falar de Polícia Federal, digamos assim, é rastrear dinheiro. Isso. Né? Você chegar... Follow the money. Exatamente. Buscar o dinheiro. Tem sentido isso? Tem sentido mais isso? Hoje em dia, todas as operações, né, financeiras, ela deixam um rastro. Hoje, a própria tecnologia do celular também, que anos atrás não tinha possibilidade, com o surgimento dos smartphones, né? Então, há 15 anos atrás, por exemplo, você não tinha. E hoje a gente vê nas operações que muita gente cai por conta disso aqui. Então, é possível você rastrear pelas urbes, né, onde a pessoa estava, né, porque pelo sinal você consegue ver o trajeto que essa pessoa fez, com quem ela falou, enfim. Então, é uma investigação um pouco diferente daquela que é estabelecida, por exemplo, para investigar um crime de roubo, um crime de homicídio, que às vezes também tem um pouco disso por trás, sabe? Por exemplo, no caso da Marielle lá, descobriu o trajeto que ela fez por causa da urbe, né, do celular, enfim. Então, a tecnologia possibilitou que a polícia tivesse melhores condições para investigar esses crimes, então acho que por isso há um combate maior, sabe? O seu escritório de advocacia precisou caminhar nesse mesmo sentido? Se aperfeiçoar nessa questão de tecnologias e tal, para entender? A gente teve, eu particularmente tive que estudar algumas coisas que eu não dominava, né? Por exemplo, prova digital, vamos dizer assim, a impressão digital da prova, coisas assim, né? Cadeia de custódia da prova. Então, isso demanda um preparo técnico do advogado. E às vezes a gente tem que contratar uma equipe especializada para auxiliar a gente nisso. Então, eu tenho casos que envolvem lavagem de dinheiro, por exemplo, que também envolvem procedimentos tributários fiscais, em que a área criminal e a área tributária atuam juntos, né? Então, demanda uma atuação profissional diferente, sabe? Trabalhar com a advocacia criminal deve ser uma coisa muito pesada, mas eu sei que o doutor também tem um hobby, que é a sua paixão, que é a motovelocidade, né? Isso. É o seu canal de fuga ali, sua válvula de escape? É a minha válvula de escape. Então tem gente que vai pescar, tem gente que vai jogar a bolinha, né? Tem o dia certo para ir jogar uma bola, eu ando de moto. E como é que acontece isso? Participa de competições? Participo de competições. Esse ano, vamos dizer assim, eu não estou tão ativo. Eu tô com uma demanda profissional fora que está me tomando muito tempo, sabe? Gostaria de estar treinando mais. O ano passado, eu praticamente todo final de semana estava treinando em Foz do Iguaçu, no cartódromo lá com o pessoal. Todo mês participando de treinos aqui. Eu fui correr muito fora. Agora, dia 8, na semana que vem, nós temos um treino aqui. Eu quero participar porque eu estou meio, vamos dizer assim, enferrujado. Mas é uma coisa que eu gosto, uma coisa que me despertou assim, me mostrou um talento que, vamos dizer assim, eu não sabia que eu tinha. Então, o ano passado eu fui campeão da Copa Oeste na categoria 600 Master e vice-campeão paranaense. Olha só. Então
no momento em que, de repente, a advocacia já não for mais o caminho, pode ser a moto velocidade. Eu também não sei se tem um tempo limite. Eu digo que se eu ganhasse dinheiro na moto velocidade, quem sabe eu até largasse a advocacia, mas é que eu preciso da advocacia porque a moto velocidade me toma, né, requer um aporte financeiro muito grande. E como é que descobriu essa vocação, essa... Por causa da advocacia criminal. É mesmo? Eu peguei um caso e dentro do pagamento eu recebi uma moto esportiva. E eu não tinha nem carteira. Eu sabia andar de moto, já tinha tido moto, mas não tinha carteira. Aí eu falei, vou ficar com essa moto. E aí tirei carteira, comecei a andar, falei, putz, eu acho que eu vou fazer um curso de pilotagem. Aí fiz o curso de pilotagem, aí o instrutor falou, cara, você leva jeito, você já pensou em participar da competição? Eu falei, não, eu só vim aqui para aperfeiçoar a minha pilotagem na rua e tal. E aí tinha um track day ou outro, eu comecei a participar, daí eu comecei a baixar tempo, comecei a evoluir, daí eu decidi vender a moto de rua, montar uma moto de pista e aí eu comecei a treinar mesmo. Daí eu fiz mais cursos, participei de tanto teóricos quanto práticos e aí fui evoluindo. Isso foi em que ano? 2019. Há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Nossa, é pouco, né? Até para quem está em casa e de repente está nos acompanhando e de repente não descobriu ainda o seu hobby. Isso. Né? Muitas pessoas acham que precisa descobrir lá na adolescência, quando criança ainda. Não, né? É uma coisa que a gente pode descobrir depois de adulto, né? E é muito legal porque eu acho que eu sou um dos mais velhos da turma, daí eu chego no autódromo e o pessoal fala, chegou o velho! Deve ser uma molecada, né? Porque tem uma molecada, mas é muito legal, porque eu sempre gostei muito de carro, sempre gostei muito de moto, muito de velocidade. Em Marechal eu tinha carro turbo, então quando eu morei em Marechal, né, participava de arrancadão. E aí descobrir a moto velocidade para mim foi muito bacana. Hoje é um hobby que eu tenho, eu gosto muito, me dediquei muito a isso também. Foram 3 anos assim que eu me dedicava muito, né, treinando, porque você não consegue evoluir se não treinar, né? Exatamente. Primeiro porque andar de moto, a sensação é muito boa, mas tem algo em você que te freia, que é o medo. Porque é muito rápido, você sabe que é perigoso, e à medida que você vai treinando, vai pegando confiança e vai evoluindo, e você vai aprendendo com os seus próprios erros, é uma coisa de superação, assim, então é muito bacana. E a família aceita numa boa o hobby? Eu tive uma queda feia em janeiro, assim, sabe? Caí muito rápido, não me machuquei, mas a família fica meio assim. E aí, depois da minha queda, eu fui fazer um treino, eu caí no final de janeiro. Aí eu não me quebrei nada, não me ralei, mas eu fiquei inchado por causa da batida, né? Aí eu fiquei um mês de repouso. No treino seguinte, foi em março, com a moto de um amigo, que minha moto ainda não estava pronta, a gente foi fazer um treino aqui, e na bateria que eu estava andando, um colega veio a falecer. Sim, então, o caso do Léo. E aí, então, a família não... Tudo isso... E aí, então, até por isso eu dei uma retraída, assim, um pouco, sabe? Mas, enfim... Vai continuar. Vou continuar. Pretende. A gente espera que consiga tempo para treinar, mas que também consiga muitos clientes que te tomem um pouquinho do tempo para que a carreira profissional no direito também siga de vento em popa. É isso aí. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. As portas continuam abertas. Já é uma fonte da área do direito penal, da área da advocacia criminal. E gostaria de agradecer. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito agradável. Espero que os nossos telespectadores gostem. E sempre que você precisar, eu estou à disposição. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, nós voltamos na próxima semana com mais um tema. Até mais. Tchau.